mãe 20 anos atrás, bem mais, né? Minha mãe ligou pro Mate, reclamou. O Mate mandou um brinde com várias paradas para ela. Tinha isso muito, depois sumiu isso. É. Aconteceu isso comigo também, vou lembrar aqui quando a gente começar. E lá vamos nós. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo, é claro, do seu confuso horário. Estamos começando mais um podcast, mais um dia feliz. Eu sou o Flávio Van Basten e estou aqui com Rafael Pinho, o habilidoso do mandarim. Hoje, nossa convidada é Isabel Ferraro. Vamos falar sobre o tema experiência do cliente no universo digital. Ela que é jornalista pós-graduada em comunicação empresarial e com MBA em gestão de marketing digital. E também proprietária da agência Essência. Correto? Seja muito bem-vinda. Obrigada, meninos. Obrigada pela oportunidade. É a primeira vez nesse formato, tá? Estou estreando aqui no Mais um Dia Feliz, porque eu já participei de outros podcasts, mas só no áudio. Ah, muito bom. Você vai gostar muito desse formato. Eu tô adorando. É legal. Aqui a gente erra mesmo e o erro vai para quem está nos assistindo. Não tem problema nenhum. Mas antes de começarmos, a gente vai pedir para o pessoal que está assistindo a gente para curtir o nosso canal, curtir os nossos vídeos, se inscrever no canal e... Estamos com a campanha no ar ainda, né, Pinho? 7 anos de sorte. Curtiu nossos vídeos, se inscreveu no canal, ganhou 7 anos de sorte. Mas se você ignorar o chamado, você vai ter, imagino eu, problemas com atendimento ao cliente. Vai ficar aí cozinhando por 2 semanas. Então, quando você tiver que resolver um problema, aquela falta de sorte vai estar presente. Então, invista na sua vida e curta nossos vídeos e se inscreva no canal. Vamos lá. Isabela Ferraro, proprietária da agência Essência. Vamos falar sobre a experiência do cliente no universo digital, correto? Por onde começamos? Nossa, tem tanta coisa para falar. Vamos ver se a gente tem tempo aqui, né? Esse é um conceito relativamente novo para a gente no Brasil, né? Quando a gente pensa em termos de consumo no Brasil. Mas não é um termo novo para o marketing. Então, o marketing já... E aí vou voltar um pouquinho, né? Para a gente contextualizar e entender isso. Quando a gente pensa em compra, né, consumir alguma coisa, o marketing já usa um conceito muito antigo chamado jornada de compra. A tua jornada de compra, ela começa quando você está em casa e decide que quer comprar alguma coisa. Você já entrou na jornada de compra. Então, o que você quer comprar? Eu quero comprar um computador, né? Eu quero trocar o meu computador. O que você vai fazer a partir dali? Você vai pesquisar, né? A gente hoje conta com uma ferramenta digital, que é a internet. Então, você vai pesquisar, você vai ver que modelo vai te atender, o que custo-benefício. Você vai ter todos os pré-requisitos que vão levar você a começar uma pesquisa para adquirir um produto. Então, quando você entra na jornada de compra, e aí eu vou falar do olhar do consumidor, né? A gente, como consumidor, você começa a pesquisar aquele produto, como que aquilo vai te atender da melhor forma. Então, você está fazendo uma pesquisa, você está buscando as marcas, valores, né? Você vai botar tudo na balança para te atender da melhor forma possível. E aí, as marcas, as empresas, né, que a gente chama de marcas, elas estão do outro lado, também em paralelo, elas vêm junto com o consumidor. E o que a empresa vai fazer? Ela vai começar a prestar atenção no perfil desse consumidor para poder oferecer para esse consumidor aquilo que ele quer, porque a marca ela quer vender, né? O final da jornada é a venda, né? Então, vamos lá. Enquanto você, consumidor, está pesquisando o seu produto, o que você quer, como você quer e como aquele produto vai te atender, você está fazendo o seu processo de jornada. A marca, paralelamente, está fazendo alguma coisa para ser atraente para esse consumidor. Perfeito. E aí, quando a gente pensa na jornada de compras, a gente pensa o seguinte... também dentro do marketing é um outro conceito que a gente tem, que é o funil de vendas. Então, pensa num funil mesmo, né? Funil, ele vai passar cada vez... Ele vai selecionar o que vai ficar no final. Então, a gente pensa no topo do funil, que é o primeiro processo, o meio do funil e o fundo do funil. Aí, a gente olha para o universo digital. Hoje, com a internet... tudo ficou muito mais fácil. A gente vai para a internet e está tudo na mão da gente, né? Então, quando a gente pensa em comprar um produto,
que a gente entra no processo da jornada, primeiro, qual é a primeira providência? Ir para a internet. Então, você vai pesquisar aquele produto na internet. Pode ser também que a marca também gere um desejo de compra. Sim, isso faz parte. Tudo isso está dentro desse processo. É um processo, por isso chama jornada, né? É um processo mesmo, né? Então, qual é o entendimento? Enquanto consumidor, você está ali pesquisando e buscando aquele produto que vai te atender. Quando a gente olha para a marca, enquanto empresa, o que a empresa precisa? E aí, acho que é o primeiro ponto importante, né? É entender qual é o perfil desse consumidor. O que eu faço para atrair esse consumidor? Para ele olhar para o meu produto e saber que ele pode consumir de mim, porque eu estou oferecendo alguma coisa interessante para ele. Isso né? é estratégia de alcance. Estratégia de alcance vendas. de venda do público em específico. Isso. Então, porque está tudo muito interligado, né? Quando a empresa ela se posiciona na rede social, ela precisa fazer todo um planejamento de mídia, todo um planejamento de marketing. Então, qual é a primeira coisa que ela vai fazer? Entender o público dela. Quem é esse público que consome aquilo que ela vende, né? Quando ela entende, faz o desenho desse público, então ela vai passar para um segundo momento, que é construir esse tom de voz, que a gente chama de tom de voz, né? Essa comunicação de marca. Como que é essa comunicação de marca? É uma comunicação mais informal, né? Muitas marcas são assim, trabalham descoladamente, tipo Netflix, né? Você Coca-Cola. vê que né, tem uma coisa mais ali, de bater um papo. Tem marcas que trabalham uma linguagem mais formal. E aí você vai construir, porque você vai entender isso de acordo com esse público, que é um público mais fiel a você. Então, você constrói esse tom de voz. Quando você constrói esse tom de voz, é aí que você vai trabalhar toda a sua comunicação de marca. E isso precisa estar muito claro, porque todo mundo que trabalha para aquela marca precisa estar alinhado com essa comunicação de voz. Porque não adianta você ter a empresa, você monta todo um processo de comunicação, quando chega lá na ponta o pessoal que faz o teu atendimento no WhatsApp, por exemplo, ele traz um outro tipo de linguagem. Aquilo espanta o teu consumidor, porque ele não está conversando com a mesma pessoa que se posiciona na rede social. Então, você cria uma discrepância, aquilo ali fica meio esquisito, né? Desalinha. Então, montar o perfil, entender o perfil desse consumidor, desenhar esse tom de voz da comunicação e trabalhar esse tom de voz a partir desse processo. Quando você vai para a rede social e coloca tudo isso no teu planejamento de comunicação, e aí são os vídeos que você posta, as campanhas que você faz, né, as postagens nas redes sociais aonde você está presente, ali você já mostra quem é você e o que você, enquanto marca, está oferecendo para o teu consumidor. Ou seja, ali. Funciona quando você tem todas as áreas de um negócio falando a mesma programação de comunicação visual, a programação de comportamento, das técnicas de oferecer o produto de forma uniforme. Isso se fala, porque se tiverem setores desconectados disso, fica estranho, né? Exatamente. Você desalinha, né? Então, comunicação é isso, é você alinhar um processo para você conquistar, você atingir um público específico. E isso é a tal da qualidade que a gente não enxerga como ela chega na gente, mas a gente percebe como consumidor final. Exato. Às vezes você tem uma boa experiência de uma marca, né? E você tem aquela experiência que você leva. Nossa, o atendimento foi bom, de um modo geral. Porque isso funcionou. E quando não funciona, o cliente não identifica o porquê que não funcionou. Ele simplesmente tem a experiência ruim ou boa, ou agradável. E ele se torna um multiplicador daquela marca, né? Isso, exato. Isso é valor, né? Exato, é a ideia. E a gente também poderia falar essa parte de, hoje em dia, muita gente diz que faz também marca digital, né? Eu estudei publicidade, então eu entendo um pouquinho desse, mas parei há muitos anos atrás, mas eu entendo um pouquinho de... Fez de tudo, né, Pinho? A gente, meu irmão, até podcast a gente faz. e eu vejo que hoje em dia está um pouco assim, eu faço marketing digital, parece que a pessoa vê um vídeo e já sai falando. Mas não, tem faculdade, tem que estudar, tem que saber ali a semiótica, como que vai posicionar na cabeça, firmar também a marca na cabeça do público, né? E como que
tá sendo essa transição mais para o mundo digital hoje em dia e também com as pessoas sendo um pouco mais assim rápidas, né? De tem que fisgar mais rapidamente o público. Isso, eu acho que a virada é essa, né? E aí é uma coisa que eu acredito que a gente aqui no Brasil ainda está engatinhando muito, né? A gente pensa assim, quando você pensa, e aí vou lançar para vocês, quando vocês pensam assim, numa marca que tem uma experiência incrível, alguma marca que vocês já tenham vivido, alguma experiência incrível, o que vem na mente de vocês? Olha, de marca, experiência, de comercial? Alguma marca que vocês tenham consumido alguma coisa e eles te deram algo a mais que vocês não estavam esperando e vocês ficaram surpresos. Ele superou a expectativa do cliente. Isso. Eu já tive algumas experiências que superaram a minha expectativa. E aí você leva com você algo do tipo, eu vou voltar aqui. Exato. Eu vou voltar aqui, eu vou comprar de novo e eu vou falar bem. Exato. Principalmente quando você tem algum tipo de problema e que você já imagina uma guerra digital com aquela empresa e de repente ela te supera de uma forma que você fica até paralisado às vezes, né? Exato. E aí você fala assim, caramba, tive um problema lá e resolvi. Ela te desarma. Eu tive um problema antigamente, vou dar um exemplo assim rápido. Banco. Antigamente, quando alguém clonava seu cartão, alguma coisa assim, tu tinha que passar fax, escrever um relatório, não sei o quê. Era algo assim estressante. E numa hora para outra, não vou falar qual o banco chegou assim e falou assim, qual é a compra que você reconhece? Aí eu falo, essa aqui. Daqui para trás ou daqui para frente você não reconhece? Não, tá resolvido. E aí eu tive uma experiência que eu falei, esse banco funciona. Exato. E outros bancos não funcionam. Entendeu? E numa ligação que foi rápida, eu tive uma experiência do tipo, esse banco tornou minha experiência melhor. E aí, a gente corre na concorrência que você eleva o nível, o sarrafo fica lá em cima, né? Isso. E aí, o que você começa a exigir? Isso é concorrência. Exato. Exigir que todo mundo tenha esse comportamento. E quando isso virar uma rotina, aquilo ali já atingiu como uma obrigação da marca. O próprio cliente, ele passa a ser um propagador da marca também, porque ele fala bem, né? Da marca. Dos amigos, né? Exatamente, é isso. Então, por exemplo, quando você fala em experiência do cliente, você pensa numa marca que já faz isso há muito tempo, é a Disney, né, gente? Sim. Você pensa a Disney é referência hoje, né? Quantas pessoas vão estudar lá porque eles têm faculdades, né? Eles têm ela não tem uma bagunça, assim, de identidade, não. Né? Ela é aquilo ali há muitos você anos. repara uma coisa, eu sinto vontade de ir pra Disney a todo momento. Sim. E nem pra isso eu vejo propaganda da Disney. Exatamente. As pessoas comentam isso. É isso. Você tem vontade de estar lá. É orgânico, porque você sabe que você vai viver algo surreal, às vezes, alguma coisa você nunca vai viver na sua vida, né? Então, e quantos anos tem isso, né? Quantas décadas isso tem? Quer dizer, já se pensava nesse encantamento, nessa palavra isso não é que preço, fala isso é valor. Isso é valor, né? Então, às vezes, você se aperta um pouco, guarda um dinheiro, faz um sacrifício aqui e ali, para estar ali, para voltar e proporcionar aquilo para tua família, para você viver uma experiência. A gente fala em experiência e é isso. É o que você falou. É você pensar e ter vontade de ir. Você não precisa estar vendo propaganda, você não vê propaganda, né? Você não vê nada. Eu não vejo propaganda. Tem a lembrança venha para a Disney, não sei o quê. Em algum momento você foi, viveu algo maravilhoso e você quer voltar. É ponto pacificado de que todo mundo gosta. É isso. E quando você fala em elevar o nível para que todo mundo aplique uma coisa que deveria ser um normal das marcas, é isso. Eu acho que é essa que a gente ainda está engatinhando muito, porque isso deveria ser uma coisa comum, né? Você está consumindo um produto, a marca ela precisa se preocupar em oferecer a melhor experiência, oferecer uma vivência interessante, não só pela compra, mas o que aquele produto representa para o teu cliente, porque às vezes a gente paga um pouquinho mais. Você tem o mesmo produto em 2 lojas, né? Muitas vezes você paga um pouco mais o mesmo produto você paga um pouco mais aqui, porque aqui você teve algo que aqui você não teve. Então, você volta ali. Vamos falar da Apple, né? A Apple forma filas quilométricas toda vez que vai lançar um novo iPhone. Por quê? Lançamento. Porque é uma experiência mesmo. Quem gosta da Apple não é porque só o status do iPhone. É porque a Apple
oferece experiências para o cliente. Você chega na loja da Apple, você é atendido de uma forma diferenciada, as pessoas vão tentar resolver o teu problema ali, muitas vezes você acha que vai pagar alguma coisa, a pessoa leva o telefone lá dentro. Eu já vivi isso com uma amiga, ela levou o telefone, ela falou, vão cobrar uma fortuna aqui. A pessoa foi lá dentro, resolveu o problema dela e voltou com o telefone dela. Ela falou, quanto é? Não tem que pagar nada, a gente já Trocou o resolveu. telefone, né? Cara, aconteceu isso com um amigo ouvi meu. desse jeito. Ele tablet, estava viajando na Inglaterra a turismo, o iPhone dele caiu no chão e quebrou a tela. E aí ele entrou numa loja da Apple, aí falou, não, já deixa comigo, vou dar uma olhada aqui. Ele voltou com o telefone resolvido, com a tela, aí perguntou quanto é que é. Não, só toma cuidado aí, porque Isso aí. quebra mesmo. Ele ficou assim, caramba. É. E não tinha nota fiscal, não tinha nada, o número serial só sabia que ele tinha comprado no Brasil, não sei o que e tal. Tinha tudo isso mapeado lá. Exato. E foi uma experiência que ele leva, assim, de Sim. paixão. Ele pegou o celular e falou assim... É ficou isso. assim, E você vai no trocar? coração. Você não vai trocar. Às vezes, o telefone é caro, mas o que você faz? Sei lá, você pede dinheiro emprestado, você se aperta, você economiza aqui e tal, mas você vai trocar por aquele modelo. Você não vai... Quem tem Apple não troca, dificilmente troca Agora, pelo essa Android. movimentação, esse comportamento de negócio, ele só é estimulado quando há concorrência, né? Quando alguém não é se apodera de um produto que só ele tem. Porque quando ele só tem isso, ele não tem concorrência. Então ele fica numa zona de conforto. Até aparecer alguém próximo e falou assim, eu tenho o mesmo produto bom que você, mas eu faço diferente. A partir daí, né? E a sensação que eu tenho, eu já trabalhei em grandes empresas multinacionais, que lá fora essa estratégia já está bem consolidada. Eles não veem isso como besteira, veem isso como impulsionamento de negócio. Sim. E no Brasil, quando as empresas são nacionais, ainda há uma resistência, né, de uma leva mais antiga. Ah, isso é besteira, isso não é. E eles acabam ficando para trás, né? Exatamente. É isso que ocorre? É isso. A minha percepção é exatamente essa. Eu acho que a gente tem um oceano absurdo para navegar nesse sentido. E olhar para fora, eu acho que é o caminho das marcas, né? Perceber o que se faz lá fora em relação a isso, porque já é totalmente comum atender o cliente da melhor forma, sem questionar, sem burocracia, né? Você sabe que a pessoa está com um problema, você só quer resolver o problema da pessoa. Você não vai ficar transformando aquilo num processo de semanas, às vezes meses, né? Então, eu acho que olhar para fora é importante. Acho que quando a gente perceber isso e começar a fazer esse exercício, talvez a gente avance um pouco mais. E aí é interessante a gente falar disso, porque eu fico falando de marcas, mas eu acho que esse papo é para todo mundo. Todo mundo que tem um negócio, um produto, pode pensar, usar um pouco de criatividade e pensar como que você se posiciona hoje no universo digital para oferecer um produto, por exemplo, um personal trainer, sei lá, um professor de aula de tênis particular, sabe? Qualquer pessoa que seja um empreendedor, um microempreendedor, você usa o teu serviço ali, como que você se posiciona no universo digital e conquista clientes a partir daquilo. Então, olhar um pouquinho para essas estratégias e aplicar dentro das tuas possibilidades, fazer esse entendimento, ter um pouco desse entendimento, desse perfil de público, como que você vai fazer esse trabalho, e você consegue, sim, reverter o teu negócio em vendas, né? Ter mais alunos, vender mais o seu negócio, o seu serviço, o seu produto, porque é uma questão de planejamento. Acho que tudo gira em torno de planejamento, né? Quando a gente estava falando, voltando um pouquinho à história do funil, esse conceito, ele é um conceito antigo, mas é um conceito que, se você der um pouco de atenção, né, você monta uma estratégia de comunicação relativamente eficiente para fazer um trabalho bacana no universo digital. Então, é entender que esse funil, ele começa com a boca, que é onde você pega praticamente todo mundo. Então, você só lança uma campanha na rede social, você tem um post. As pessoas são impactadas naquele post, elas olham aquele produto, ela tem interesse naquilo. Aquele é o primeiro momento. Ali, algumas pessoas vão ver que aquilo não faz sentido, elas passam, seguem para o próximo vídeo, próxima campanha, o que seja. Algumas pessoas vão achar sentido naquilo. Elas seguem, continuam seguindo, vão ler o teu conteúdo, entender o que o teu produto oferece, e elas vão
passar a seguir você, entender que aquilo pode fazer sentido, que aquilo tem a ver com, de repente, uma necessidade que você tem naquele momento. Elas começam a te seguir e entender o que você tem para oferecer. Elas vão começar a consumir o teu conteúdo. Você já fez uma primeira captação ali de possíveis clientes para sua marca. Nesse primeiro momento do funil, e aí vou dar aqui uma estratégia, uma dica interessante, até porque a gente sabe que, né, às vezes é um pequeno empreendedor que não sabe como fazer aquilo, porque é difícil mesmo, você tem que cuidar do negócio, tem que fazer tudo. Mas nesse primeiro momento, o que você faz para segurar a atenção do cliente? Você cria conteúdo informativo. Então, vamos pensar, por exemplo, num robô aspirador. Né? Eu vendo robô aspirador. Como é que eu faço para fazer as pessoas comprarem isso? Né? Então, primeiro momento, os primeiros, a boca do funil ali, né? Aquele primeiro momento. O que eu vou criar? Que tipo de conteúdo eu crio para que eu chame a atenção do meu cliente? Né? Você vai criar um conteúdo informativo. O que é um robô aspirador? Para que ele serve? O que ele faz? Quantas horas por dia ele trabalha? Você vai trabalhar toda aquela informação para você gerar na mente do seu cliente, do seu possível cliente, uma ideia de que, olha, eu estou interessado. Acho que, de repente, eu posso ter eu preciso interesse na utilidade daquele produto. Daquele produto que, às vezes, você nem achava que precisava. Mas aí você acha tão interessante aquele conteúdo, aquilo te prendeu a atenção de uma tal forma que você começa a perceber que aquilo pode ser interessante você ter um daquele na sua casa. Você começa a seguir aquela marca e aí você continua ali na jornada, né? E aí a gente volta lá para quem queria comprar no primeiro momento. Vamos pensar nesse consumidor. Eu quero comprar um robô aspirador. Você vai seguir a marca. A marca trouxe um conteúdo informativo, ela já conquistou a tua atenção, você está ali achando aquilo interessante, você segue os conteúdos, interage, curte, comenta, compartilha, enfim. Você já está dentro da jornada do primeiro momento. Você passou desse primeiro momento, você vai entrar no segundo momento, que é o meio do funil. Aqui só vai entrar quem realmente já está meio que aspirante a comprar. A pessoa já entendeu para que aquilo funciona, ela entendeu que aquilo pode servir para ela, faz sentido ela ter um produto daquele, ela vai entender o que mais aquilo oferece para que ela, então, tenha a decisão final de comprar. E aí, qual é o tipo de conteúdo que você produz aqui no meio do funil? Você produz um conteúdo que vai atender ao problema do teu cliente. Então, você começa a mostrar problemas. Dá para sair de casa e deixar ele ligado. Isso. Ele trabalha 6 horas ininterruptas. Então, você passa o dia inteiro, ele vai passar o dia inteiro limpando a sua casa. Tinha uma estratégia muito comum, eu me lembro que minha mãe assistia muito, que eram canais que ficavam ali usando a prática do equipamento, né, do produto, como ele assim, às vezes errava na hora de usar, mas dava uma naturalidade para ele. Então as pessoas despertavam interesse. Então eu ficava assistindo aquilo lá, caramba, que legal, aquele robô funciona assim, olha o que ele faz, não sei o que e tal. E aquilo ali criava uma emoção com o produto. Sim. E uma relação direta de que aquilo seria útil, né? E isso provocava compras. Exato. Então, é exatamente esse é o momento da jornada em que você vira que a gente chama de gatilho, né? É aquele gatilho da necessidade. Pô, eu realmente preciso desse produto, porque ele faz várias coisas que vão atender. Não é só foto. Não, é uma funcionalidade. Então, quando você está no meio do funil ali, quando você está conquistando esse cliente já praticamente para fazer a venda, você vai mostrar para ele que aquele produto resolve o problema que você... ele passa pano, depois ele tem um recipiente que você deixa água com o produto, depois que ele acaba de aspirar, ele passa o pano na sua casa. E o consumidor vai se imaginando com aquilo ali. Ele vai se imaginando. E fala, caramba, isso é legal. Exatamente. Isso é que parte do funil na história. Esse é o meio do funil. É quando você resolve o problema do cliente, que a gente chama de dor. Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas é isso. O cliente ele tem um problemão e você tem um produto que resolve aquele problema. Então, aquilo você já conquistou o cliente, já passou de metade da jornada, você já passou ali. O cara já está muito propenso a comprar o teu produto. O que está faltando? Está faltando uma certa chancela. O que é? Aí a gente vai para o final,
que é o fundo do funil, é a hora do tudo ou nada. Pessoas Ali tem que fazer a virada. falando, eu comprei e é Isso. muito bom, resolvi meu A problema. experiência Isso de é quem muito já legal. adquiriu. Exatamente. Já está um passo à frente. Exatamente. Eu vou te São os falar, isso depoimentos. é muito legal, porque às vezes eu já vejo a foto do produto e geralmente eu vou lá pro final para ver a... Eu também pesquiso Né? nos Exato. sites. Pô, falou Oi, bem. vamos ver quem está falando bem ou mal. Isso aí. É o E que a gente aí, tende a fazer. Cara, né? e aquilo ali faz você ter uma tomada de decisão. Sim, é. Nossa, quem nunca? Eu Entendeu? só compro Eu assim. uso isso, inclusive, para estadia de hotel. Sim. Demais. Minha esposa vai lá, olha, eu faço assim, deixa eu ver como é que tá, eu já te falo se é bom ou não. Aí eu vejo assim, não é um comentário ruim isolado. Não, eu pego uma média relevante. Aí eu vejo lá, tá mofado. Aí eu vejo assim, cara, 10 pessoas falam que tá mofado. Aquele negócio tá mofado. É. Porque se a gente parar para pensar assim também, antigamente, quando não tinha internet ou era bem pouco, a gente perguntava para os amigos, né? Sim. Hoje em dia a gente ainda pergunta se for um produto com um preço alto, né, durável, mas a gente sempre perguntava. Agora a gente vê uma comunicação entre as pessoas que não se conhecem, mas que adquiriram o produto, né? Então, que estão fazendo um papel que antigamente eram dos nossos amigos, né? Exato. E você vê que todas as etapas se entrelaçam. Sim. O oferecimento do produto, você explorar a utilidade dele, né? E também a experiência de quem já comprou. Tudo isso, né? Isso Exato. tudo é valor, não é preço. Nem chegou no preço. Não. É valor. Então, assim, o pós-venda é tão importante como você lançar um produto. Totalmente. Aí já é no final do processo. E aí eu volto um pouquinho quando você fala em questão de valor e preço, porque são coisas completamente diferentes. É como a gente falou, a gente às vezes paga um pouco mais. A gente paga um preço, às vezes, um pouco mais alto, mas porque aquilo que a gente está querendo, ele tem um valor para o momento que você está vivendo, que aquilo não tem preço. Né? Então, a jornada ela é exatamente isso. Apesar de você ter um valor, às vezes, um pouco mais alto, mas tudo que ele carrega e que ele vai te ajudar, que ele vai agregar para você de alguma forma na tua vida, no momento que você está vivendo, vale a pena você investir naquilo. Né? Então, quando você faz toda a jornada, que você chega no final, você realiza a compra, porque aí você tem clientes que deram opinião, que disseram, olha, pode comprar que é maravilhoso, adorei, tal, amigos. Você compra, você bate o martelo, compra, você seguiu todo o processo e realizou a compra. O pós faz parte também, e aí eu acho que é um processo que é tão importante quanto quando a gente pensa na experiência, porque eu acho que a experiência, muitas vezes, está no pós, principalmente no pós, porque é muito legal você adquirir um produto e você está feliz e satisfeito, e a marca ligar para você e dizer assim, tudo bem, a gente é da empresa tal, é que faz aqui uma semana que você comprou o produto, a gente viu que você já recebeu, você está gostando? Como é que tá? Tá feliz? Tá tudo bem? A gente pode te ajudar de alguma forma? Você às vezes nem acredita, né? Porque a gente não tem essa cultura de conversar com o consumidor e entender se aquilo atendeu às expectativas dele. A gente às vezes acha até que é trote, que é golpe, alguma coisa. Mas isso faz Muito parte. muito comum ficar atento. Porque você nem acredita que a pessoa está me ligando para saber se eu estou feliz com o produto. Mas engraçado que isso é aquela parte ativa, né? Sim. De conhecer o cliente, dar uma assistência, provocar ele com uma experiência boa. Exato. Mas isso acho que é 1 em 10, não é não? Sim, é muito difícil. Por que será? Muito Porque isso difícil. pesa no investimento? Eu acho que agora tem todo um cenário novo, né? O perfil do consumidor muda muito, né? A gente hoje, como consumidor, a gente mudou muito. Hoje, todo mundo tem eu costumo dizer isso, né? Todo mundo tem um megafone na mão, que é o celular, né? A rede social, o acesso ao digital. Então, qualquer coisa que você viva em relação a uma marca, boa ou ruim, a gente está aprendendo a usar a rede social para poder colocar a nossa satisfação ou insatisfação ali. Eu acho que é um processo ainda muito novo para a gente aqui no Brasil, por isso a gente ainda não sabe usar muito isso e talvez as marcas, por não entenderem ainda como que o consumidor está se colocando, elas ainda estão montando estratégias que vão se adaptando ao que está sendo colocado para elas. Agora, você vê, existem tarefas difíceis, né, e dificílimas, né?
Você vender um iPhone, você faz um pós-venda lindo, maravilhoso. Agora, quando o produto não é bom, há um desalinhamento Sim, terrível. sim. E aí é uma questão de comunicação interna. Eu acredito assim, e até pela minha experiência, né? Várias vezes a gente trabalha com cliente e, assim, o trabalho mais difícil é fazer com que todo mundo que está envolvido no processo, não só o pessoal de vendas, porque tem que estar todo mundo junto, né? A área de vendas tem que estar interligada ao pessoal do marketing, tem que estar conectada à agência que está desenvolvendo as estratégias de comunicação. Todo mundo precisa estar falando a mesma língua para que o consumidor perceba que é uma coisa só, porque no final, gente, é o trabalho para uma marca. Não é o marketing, não tem ego, não pode ter ego, né? A comunicação ela é uma só. A gente está trabalhando para a marca X, então a gente precisa entregar o melhor valor, né? Aquilo que vai ser tão importante para o cliente, porque a gente está falando de uma marca. Então, eu acho que o mais difícil é alinhar todo mundo que vai trabalhar no processo, e especialmente o pessoal lá no final, no saque. Isso é uma questão, né? Porque a gente às vezes treina o pessoal da área de vendas, tá todo mundo bonitinho, a gente alinhou todo o processo de comunicação, perguntas e respostas, perguntas automáticas, está tudo ali alinhado, a gente vai trabalhando aquilo no digital. Quando chega na parte, por exemplo, quando a gente tem uma empresa que atenda pelo canal do WhatsApp. E aí a gente já vai falar um pouquinho, já estamos entrando mesmo nessa questão do saque 2.0, que é esse atendimento hoje digital. A gente tem um saque tradicional, né? Sim. Que é Serviço de Atendimento ao Consumidor. É uma sigla meio padrão, né? Uhum. E também a gente tem o saque 2.0, né? Isso, que é a conotação do digital, né? Então, a diferença principal é que ele avança em formato em direção ao digital. Digital, exato. Agora, o saque, tem muitas empresas que têm o saque, né? Uhum. E nem sabem que fazem saque, né? Sim. Porque você não tem aquele nome definido. Porque o saque é toda aquela assistência, né? Que você dá a algum produto. Tem empresa que não está lá definido, mas ele faz o saque. E faz da maneira que ele acha que tem que fazer. Agora, o saque é a curva do rio ali? Os problemas param no saque mesmo? Então, os problemas deveriam chegar ao saque e serem resolvidos a partir do saque, né? A ideia é essa. E não ficar ali e não ter um retorno. Eu acho que aí vai tudo nesse contexto que eu acho que é esse momento que a gente está vivendo de começar a construir uma logística para atender melhor o cliente, né? Quando chega no saque, porque muitas vezes a gente pensa no saque, a gente pensa em problema, né? Caramba, lá vem reclamação. Mas o saque ele precisa ser entendido como um canal que está ali para receber alguma coisa que precisa ser resolvida, para que a gente construa essa memória da marca. Cada vez que eu pensar naquela marca daquele produto, eu não ter um pensamento negativo, nunca mais eu compro nada aqui porque não me ajudaram em nada. Não. Eu compro de novo porque apesar de ter tido um problema, eu tive todo um suporte por parte deles. Então, acho que esse é o grande papel do saque hoje, né? Quando a gente fala no saque 2.0, é a história do megafone, todo mundo corre para a rede social. Deu um problema, a gente joga lá, marca a empresa, a gente divulga para todo mundo, todos os canais que a gente pode, a gente divulga. Então, as empresas precisam estar muito atentas e preparadas para poder atender a essas demandas. Então, qual é o papel do saque aí? Receber essas demandas, receber essas reclamações e entender o que a gente pode fazer para que a gente diminua essa questão das reclamações. O que está pegando, né? Tem um produto X, que esse produto especificamente está com muita reclamação. Vamos olhar para esse produto e entender o que está acontecendo ali, né? Então vamos... E o saque se envolve numa confusão que às vezes nem é dele, né? Porque se ele for uma revenda, uma loja multi-produtos, né? Exatamente. Então, por isso que eu acho que são indicadores que as empresas precisam ter para entender o que é que a gente vai, qual é o foco central, o que a gente vai trabalhar para não ficar rodando em círculo. Então, acho que esse processo, por ser um processo que é muito complexo, ainda está muito no início, sabe? É um processo que está começando, agora que as pessoas começam a entender, porque a rede social, ela elevou a 10ª potência. Antes de a gente entrar para a rede social, a produção tem uma pergunta aqui. Qual é a pergunta, produção?
Não, já passou até. É a da... Já foi. E, Era sobre gravata depois do funil. e deixa eu Depois do funil a gente entra na gravata. E deixa eu- São Ah, outros meios de venda. Você dá continuidade no processo de venda. É isso? Você Isso. fecha o funil, finaliza, depois você vai abrindo para você vender acessórios, as coisas. Isso. É um pós, né? Você faz um pós. Já passou da... Fala, Pim. Eu até. E se um produto, por acaso, ter tanta reclamação e lá a área que está envolvida na venda, ali, na gestão do produto, vê que deve ser retirado do mercado. Como que fica assim para a parte de marketing também? Você imagina, tem todo um estudo e às vezes, talvez por falha técnica ou de engenharia ali do produto, ele veio com um certo defeito e Você tem que tirar. tem que tirar. Acontece. Eu acho que, de novo, né? Todo mundo tem que estar integrado. Então, acho que é um processo de integração. Não pode mentir pro cliente, Não, né? a pior Deu co- erro, ó. Gente, erramos. a pior coisa que as marcas fazem é fingir que não está vendo aquilo ou ocultar algum problema. Porque acontece, às vezes você joga a reclamação e a pessoa que trabalha com a mídia social da marca vai lá e oculta o comentário ou exclui o comentário. Isso é péssimo, porque é como se você reforçasse que você está sem competência para resolver aquilo. Então, acho que a coisa primordial para se fazer é, sim, erramos e vamos tentar resolver o seu problema. Então, existem esses meios, né? Isso fica muito mais interessante, né? O consumidor entender assim, pô, os caras reconheceram que tem um problema e estão querendo resolver. Beleza, a gente dá uma chance, porque a gente dá uma chance, né? Então, ocultar, fingir que nada está acontecendo, eu acho que é a pior das escolhas quando você tem um problema, quando você precisa resolver alguma coisa. Acho que isso é péssimo. Tem que assumir que tem erro, porque todo mundo erra, e correr atrás para tentar resolver. Aí a experiência do cliente fala muito alto, né? Uma marca que se preocupa em pegar o cliente e dizer assim, olha, a gente está atento ao seu problema, a gente não consegue, de repente, resolver isso agora, mas a gente está passando para um setor responsável e daqui a tantos dias eu te dou um retorno e dar esse retorno e ajudar até o final, onde você entrega algo que vai deixar o teu cliente satisfeito. Eu acho que esse é o caminho ideal, esse é o ideal. Mas nem todo mundo ainda trabalha dessa forma, né? Mas eu acho que é a melhor coisa, quando a gente pensa, porque a rede social, gente, hoje é para o mundo. Qualquer coisa que você jogar, mesmo que você apague depois, alguém printou, alguém já guardou aquela informação e aquilo vai estourar. Vai render. Né? E pode ser muito ruim para você. Então, nesse caso de ter que tirar um produto do mercado, eu acho que acontece muitas vezes, né? E mais interessante é você tirar um produto do mercado para evitar que outras pessoas venham a ter problemas ainda maiores e aquilo reverbere de uma forma muito negativa. Então, acho que é muito mais honesto e muito mais bacana das marcas quando você admite que teve uma questão. Olha, vamos tirar, vamos ver o que aconteceu, vamos reconfigurar, a gente vai rever isso para voltar, então, para o mercado de uma outra forma. A gente vê muito isso em carro, né? Às vezes tem um problema, né? Às vezes as marcas colocam... Exatamente, né? Isso é isso, gente. Olha, tá com um problema, que pode ser até risco de vida, né? Então, vamos, olha... Traz o seu carro na concessionária, vamos consertar o problema e tá tudo bem. Eu acho que esse é uma coisa primordial para as marcas, sabe? Deu um problema, admite que errou e vamos resolver. No caso dos carros, eu tenho a impressão que o recall, se for barato para a empresa, ela faz. Se for caro, ela ignora. Eu não sei por que isso. Depois a gente volta nesse ponto. Mas, assim, o seu público são as empresas, né? Que contratam a experiência do marketing, né, para cuidar dos clientes deles. Exatamente. Ou melhor, da relação dele com os clientes. Exatamente, dessa relação. E hoje a gente tem, antigamente tinha só o telefone, depois passou a ter e-mail, que era ponto a ponto, né? Uhum. E as empresas ficam desconfortáveis quando um tema difícil que denigre a imagem, uma marca, está na rede social, eu imagino que deva ser muito ruim.
né? Porque tá todo mundo assistindo aquele imbróglio ali, né? Então, o que vai dar isso? As empresas já têm, a maioria delas já tem essa noção de que se chegar nesse estágio já é mais difícil de tratar e elas tentam neutralizar isso nos canais comuns? Então, de novo, é a integração interna. Quando você tem um planejamento de comunicação, você precisa ter um planejamento de gestão de crise. Isso é fundamental. Então, porque pode acontecer. Você não quer que aconteça. Você trabalha para ficar bonito na rede social e mostrar o melhor do teu produto ou do teu serviço. Mas pode acontecer e está todo mundo passível disso, né? Com qualquer marca. Qualquer marca, qualquer coisa. E pode né? ser um mal entendido mesmo, Exato, né? qualquer coisa pode acontecer. O que você precisa ter, e que eu acho que é fundamental, é exatamente que a gente chama de manual de gestão de crise. Você precisa ter um planejamento para gerir uma possível crise. Isso precisa estar muito enraizado na cultura da empresa, porque E tem que ser rápido, né? Porque na hora que acontece, você tem que ser rápido. Hoje, principalmente. Quem é que trabalha muito bem esse tipo de gestão? As empresas aéreas. As empresas aéreas, elas têm um protocolo muito bem feito, muito bem desenhado para qualquer problema. Um avião que cai, né? Um avião que, sei lá, deu um problema aqui, uma coisa que vai reverberar na mídia e tal. As empresas, elas têm um protocolo muito bem definido para poder agir rapidamente. Então, todo mundo deveria ter isso como um exemplo. E ter ali é igual o seguro, igual o plano de saúde, né? A gente paga porque a gente precisa ter, mas a gente não quer usar, né? Ninguém quer usar, mas tem que ter. Então, acho que a gestão de crise, ela tem que vir acoplada no planejamento, porque a gente está sujeito, todo mundo está sujeito. E na hora que acontecer, o que a gente vai fazer? Então, alinhar todo mundo que trabalha com a relação com o cliente, quem está ali no atendimento do WhatsApp, ali quem está no atendimento da rede social, que seja qualquer que seja a rede, a pessoa ela tem que saber o que ela vai dizer para o cliente, como ela vai usar aquela linguagem, e aí é uma outra questão também, é esse treinamento para os atendentes, né? As pessoas precisam saber se comunicar de uma forma correta, elas precisam ter clareza na comunicação com o cliente para que tudo fique muito transparente, né? O cliente entenda o que está sendo feito, quais são as etapas, o que vai acontecer daqui para frente, como que a marca vai resolver aquele problema. Então, assim, é muito grande, né? Quando a gente pensa nesse planejamento, e aí a gente estava falando sobre isso, né? Mais cedo, o marketing digital, ele não é você fazer post no Instagram, todo dia colocar ali um post e dizer que você faz marketing digital. Marketing digital, ele é muito maior, ele tem vários braços, né? Tem muita coisa para você desenhar e você entregar que vão compor esse posicionamento de uma marca que é forte, uma marca que é lembrada porque ela tem uma característica específica, porque ela resolve um problema rápido, porque ela não apaga comentários, ela olha para o cliente e diz, olha, a gente vai resolver o teu problema. Esse posicionamento de marca, ele depende de uma estratégia que é muito complexa. A gente começa lá atrás entendendo o perfil desse consumidor, criando esse tom de voz, criando os conteúdos que vão conversar em cada etapa da venda com esse cliente, até uma possível gestão de crise. Então, se está tudo alinhado, se está tudo funcionando, se todo mundo que está envolvido no processo, todo mundo que trabalha com aquilo, sabe o que fazer, é muito difícil você ter Isabel, problemas, né? Diz uma coisa, a inteligência artificial é uma tendência realmente que está ocorrendo nas empresas? É uma tendência. Mas é uma outra questão que está sendo muito avaliada com cuidado, porque a gente quer tentar equilibrar. A gente sabe que a inteligência artificial é uma realidade, e é uma realidade muito bacana quando a gente faz um uso... quando a gente tem um uso que faça sentido até um certo momento. Porque, assim, a gente, apesar de ter todo o acesso à tecnologia, a gente ainda quer falar com gente. Essa seria a segunda pergunta. Se o público vai topar isso? Eu acho que a gente
vai usar a inteligência artificial e a robotização, né? Esses mecanismos, essas coisas mais automáticas, até certos momentos do processo. Porque adiantam, porque eles realmente aceleram bastante. Mas existem coisas que a gente precisa falar, que a gente precisa descrever, que a gente precisa ouvir algum retorno de uma forma mais humanizada. Então, hoje, o que as empresas pensam e colocam muito isso na mesa é como que a gente equilibra a inovação, a tecnologia, a facilidade do tempo, até do tempo mesmo, né? Porque economizam tempo, mas sem perder a troca com o cliente, né? O humano. Como é que a gente equilibra isso? Então, acho que a inteligência artificial, ela é um grande aliado, eu acho que é incrível, é fantástico, mas a gente não pode deixar tudo para a inteligência artificial, porque eu acho que não vai funcionar. Eu estou tentando lembrar aqui onde tenho tido esse tipo de experiência com inteligência artificial, né? Que é o robô, que na verdade não é artificial, né? A gente já teve a visita de um especialista sobre esse tema também. Na verdade, ele faz um cálculo palavra por palavra e combina um banco de dados imenso e começa... É até assustador, porque passa uma sensação de que é uma pessoa ali, mas na verdade não é. É um banco de dados muito rápido, muito grande, que faz letra por letra, palavra por palavra. Então, na verdade, é uma logística, um robô ali. Mas a maioria dos atendimentos hoje, quando você cai pelo WhatsApp ou cai pelo chat, eu tenho a sensação de ser um robô ali comigo. Parece que é uma pessoa, mas às vezes não é. Um momento, senhor. Um momento, só. E depois eu sinto que quando muda, quando não consigo resolver, aí você já vê que é uma escrita um pouco menos robótica, assim, menos formal. Isso. Aí você fala, opa, agora é uma pessoa. E às vezes você já quer procurar aquela opção ali quando você liga. Eu quero falar com atendente. Número 9 ali, já vai pro atendente. Eu quero isso, eu quero de qualquer maneira. Às vezes é fácil, né? É rápido. Você, não sei o que, bloqueou aqui, como que eu desbloqueio? Exato. E a gente teve exemplo também, o robô não vai entender assim, olha, se você falar fatura, não sei o quê. Agora você fala, não, porque caiu água na fatura, o cachorro comeu, não sei o quê. Isso. E destruiu tudo, o robô fala assim, vou passar você para um atendente. Exatamente. É o que eu acho que é esse equilíbrio. Algumas coisas são fáceis de você resolver. Por exemplo, os laboratórios, né? Outro dia eu fui marcar um exame para o meu filho e eles mandaram uma confirmação do dia do exame. Aquilo é ótimo, porque ele já mandou a data, o local, o endereço, tudo que ele precisava fazer de preparação para o exame. A senhora confirma o agendamento? 1 sim, 2 não. 1 sim, pum, confirmo. Obrigado, até o dia tal, esperamos você. Eu não precisei falar com ninguém, tá tudo bem. Eu acho que até aí tá tudo bem, eu não tive problema. Mas se eu precisasse reagendar o exame, eu teria que entrar num outro processo. Ali eu já não conseguiria resolver. Então, eu teria que, de repente, digitar outro número. Ele ia me dizer o que eu tinha que fazer. Eu ainda ia ter que passar por alguns processos até conseguir falar com o atendente. Então, acho que é por aí. Algumas coisas são muito boas e poupam tempo e são necessárias. Eu acho que a gente pode usufruir disso de uma maneira muito legal, muito positiva. Mas eu acho que não tem que ser 100% do processo. A gente precisa ainda explicar alguma coisa, né? Meu cachorro comeu a fatura, aconteceu isso. O que eu faço? Né? O robô fica louco. É isso. Não tem esse meu banco de dados, cachorro comeu a fatura. Exato. Mas eu vou fazer uma pergunta sobre a política na estratégia de marketing. Mas antes disso, a gente vai para a cadeira elétrica. Já participou de uma cadeira elétrica? Não. Então se segura aí. Surpresa. Vamos lá, para a cadeira elétrica. Mas antes disso, antes de começarmos a cadeira elétrica, vamos para o oferecimento da Bidu. Carregadores veiculares inteligentes elétricos. Correto, Pim? É isso aí. Para quem tem um carro elétrico, quem quer receber os amigos em casa também, já pode botar o carregador elétrico também. Quem quer dar de presente aí pro sogro, pra sogra, pra irmã, pro irmão, pro sobrinho, passou na faculdade, vai aí no site www.bidu.com.br, vê o carregador que é adequado para o seu carro, ou também, se você quiser colocar no seu comércio, vai aí também, tem carregador para comércio, carregador grande, para você parar também de carregar o carro no shopping. Carregar o carro no shopping, e quando seus amigos vão aí para sua casa, casa de verão, casa de inverno, passar o final de semana aí para você receber aquele primo que vem de longe, né? Tem que ter um carregador em casa.
a mais, né? Pode Não até só comprar o seu. carregador antes do carro. Pode comprar o carro. Pode dar de presente. Pode dar de presente. Enfim, Pim, você daria de presente um carregador elétrico para a sua sogra? até 2. Ah, é? 2, um na minha casa e um na casa Tem dela. gente que não compraria, né? Para não ter desculpa. Meu carro elétrico não tem autonomia para isso. Tem gente que pagaria ônibus, mas vai aí no site para você ver. QR Code está na tela, tá bom? Então E é isso. Basta acessar o QR Code no final da tela e ter acesso a toda a gama de produtos da bidu.com.br. Bidu com 2 O's, certo? É isso aí. Então voltemos aqui à cadeira elétrica. Cadeira elétrica é para conhecer seu perfil, tanto pessoal como profissional. Algumas perguntas são técnicas, são perguntas rápidas, né? Sim ou não, talvez. Talvez não pode, né? Verdade. Talvez esse Sim ou não, tem que escolher um, tem que levar um para casa, tá bom? Então vamos lá. Capitalismo ou socialismo? Capitalismo. Estados Unidos ou Europa? Europa. Rio de Janeiro ou Nordeste? Rio. Poxa Ah, vida. quando eu falei Nordeste, ela travou na hora aí. Porque Rio de Janeiro é lugar do meu coração, mas o Nordeste também é. Ah, gente, que difícil. Ai, tá bom, Rio de Janeiro. Essa foi difícil. Vamos ver Essa se é foi. difícil agora. Venezuela ou Cuba? Jesus. Passagem comprada, o bilhete está emitido, basta levar e pegar seu voo. Sem saque, hein? Gente. Tem que abraçar um bilhete desse e ir em Cuba. frente. Ah, Cuba. Cuba. Praia ou serra? Praia. Churrasco ou japonês? Japonês. iOS ou Android? iOS. Saque tradicional ou por inteligência artificial? Saque tradicional. Saque tradicional via telefone, e-mail ou rede social? Rede social. Saque com ligações receptivas ou também com ligações ativas? Ah, com ligações ativas. Muito bom. Esse foi a cadeira elétrica da Isabel Ferrari. Muito bom. Foi fácil, hein? Olha, Foi fácil. Mas foi tenso, hein? Rio de Janeiro e Nordeste é difícil. Vamos lá, voltamos aqui ao ponto que paramos. A pergunta é: a empresa, dentro do cenário que nós temos aqui no Brasil, com essa polarização ferrenha, né, fervorosa, é um momento onde as empresas podem se apegar a um lado político ou é melhor ficar de fora dessa confusão? Olha, política é sempre uma questão muito sensível, né? Eu acho que as marcas... hoje existe um movimento muito grande de posicionamento em relação a tudo, né? Até porque as pessoas hoje consomem valores. A gente fala muito isso, né? Por que tem um nicho que consome aquele produto? Porque não é só o produto, é porque aquele produto, por exemplo, existe uma marca de maquiagem que ela é totalmente vegana. Já existem algumas, né? Mas existe uma mais antiga, ela é totalmente vegana, sempre foi. Ela tem um público fiel. Por quê? Não é só a maquiagem, porque a maquiagem você compra em qualquer lugar. Mas aquela maquiagem específica, ela é feita com produtos que não agridem o meio ambiente, são produtos que não são testados em animais. Ela tem todo um processo, desde o momento em que ela é planejada, em que o mínimo que você cause de dano ao meio ambiente, ele é uma comunicação que faz todo sentido para aquele nicho. Então, as pessoas consomem porque eles estão alinhados com aquele propósito de pensar no meio ambiente, pensar nessa questão do consumo, né, de produtos naturais, enfim. Então, quando a marca olha para esse consumidor, ela se posiciona para aquele consumidor. Ela já sabe que aquela pessoa, às vezes, vai pagar um pouco mais naquele produto, mas aquele produto tem um propósito. Então, as empresas hoje se posicionam olhando para quem está consumindo, que perfil é esse que está consumindo. E conversar com essas pessoas, porque gera essa conexão que a gente falou lá atrás. É muito sobre conexão. Quanto mais conectado o seu consumidor está com você, com aquilo que você propaga em relação ao seu produto, mais você mantém a fidelidade daquele público, mais eles divulgam a sua marca, né? A gente antes chamava de embaixador, agora chama de advogado, né? São as pessoas que estão ali para defender o nome daquilo que elas acreditam. É a marca, é aquilo que a sua marca é o que a tua marca vende, né? Então,
quando você fala em política, acho que para mim, assim, o que eu penso que é a grande questão aí? É você manter esse discurso sempre. Uma vez que você se posicionou em relação a alguma coisa, você precisa entender que a sua comunicação tem que ser alinhada àquilo. Porque o que acontece hoje? Muitas empresas se posicionam, vamos falar de diversidade sexual, por exemplo, tá? As empresas se posicionam com essa bandeira. E aí, gente, eu não estou de lado nenhum, tá? Eu estou só trazendo um cenário que eu estou vendo aqui. Então, a empresa ela se posiciona a favor da bandeira da diversidade sexual. Muito bem. Mas acontece, às vezes, de ter um problema, às vezes dentro da própria empresa, de preconceito, de assédio. Alguma coisa acontece que, quando aquilo vem para fora, quando aquilo sai dos muros da empresa e que a gente aqui fora sabe que aconteceu, a gente entende que o papo interno não é bem aquilo que eles propagam. Quer dizer, eles ficam bonitos no post, porque nós defendemos a bandeira da diversidade sexual, mas aqui dentro de casa a coisa não é bem assim. É isso que eu ia perguntar. O marketing também não é só externo, tem que ser para dentro da empresa também, Principalmente. né? É o endomarketing. Exatamente. Tem que começar de dentro para fora. Isso, desde sempre, é uma coisa que eu acredito muito, né? Se você não alinhar dentro de casa, se você não trouxer o conceito e não fortalecer esse conceito dentro de casa, você não consegue fortalecer a marca para fora. Porque quem está dentro, se quem está dentro não acredita e não vive aquele propósito mesmo ali no dia a dia, o cara sai dali e vai falar mal da empresa. Ele está trabalhando porque ele precisa ganhar dinheiro, então ele está ali pelo salário. Mas ele não está ali porque ele acredita na empresa, entendeu? Então ele é o pior tipo de propagador, porque ele vai dizer, cara, ó, lá dentro o negócio não é assim, não. Então, se eu fosse você, não consumia disso aí, não. Então, acho que quando a gente pensa no posicionamento político, seja qual for a bandeira que a empresa vai levantar, ela precisa primeiro alinhar internamente todo o discurso. Viver esse discurso. A gente vai trabalhar diversidade, então vamos ter pessoas na linha da diversidade sexual, pessoas com deficiência, né? Vamos trabalhar a inclusão de todo mundo. Então, isso precisa ser vivido de uma forma natural, porque aí precisa ser uma coisa também natural no dia a dia, para que todo mundo perceba que o discurso para fora, ele é posto em prática aqui dentro. E aí sim você fortalece uma marca, porque está fazendo sentido, tanto dentro Perfeito. quanto fora. Então, as estratégias definidas, elas devem ser mantidas, né? Sim. Com a identidade da marca. Sim, completamente. Seguidas, né? Aí eu sou um sorveteiro. Eu vendo sorvete pra caramba. Aí eu contratei a Isabel. Aí eu falei, Isabel, eu tô com um problemão aqui. Eu quero escolher um lado político. O que você me recomenda? Fico neutro diante dos meus clientes ou eu escolho um lado e vejo o que acontece? O que você me recomenda como especialista dessa massa toda de internet que avança cada vez mais e participa muito de cancelamentos, né? O que você diria para esse seu cliente? Então, a gente precisa entender para quem que ele vende esse sorvete. Que sorvete é esse? É um sorvete artesanal? É um sorvete que você vende num preço mais alto? Né? O seu público qual é? E entender o perfil do seu público. Você quer realmente tomar uma posição política? Você quer se posicionar politicamente? Isso vai afetar a sua venda? Como isso vai afetar a sua venda? Porque uma vez que você pulou a linha, você não volta. Exatamente. E você vai perder uma metade. Vai. Sempre vai. Sempre vai. Escolher é isso, Uma né, vez gente? associado, não tem mais volta. Não tem mais volta. Uma vez associado, não tem mais volta. Você tem que escolher um lado. Com certeza, você vai abdicar de 50% do seu faturamento aí, né? Então é melhor ficar quietinho e vamos olhar para os números. Eu acho que é melhor ficar... Cara, eu acho que eu tenho uma opinião própria que a empresa, cara, não deve se meter nos rumos do país, de política, de não sei o quê, entendeu? Todo mundo quer o bem pro país, né? Cada um vê de uma forma X, uma forma Y. Cara, a empresa, eu acho que ela tem que se preocupar com o consumidor, não tem que se preocupar com
com coisas, com assuntos que não é interesse da... Vai vender mais, pode vender mais, mas, cara, vai se meter numa briga que não é E dela. às vezes você se mete numa confusão, você pode ser cancelado por um descuido de alguma coisa, né? Sim, acontece muito. Eu acho, eu penso assim também. Eu acho que tem muitas variáveis, né? Será que o seu negócio, ele entra... Você tem necessidade de trazer o seu negócio para a esfera política? Por que o seu negócio que está tão bacana ali, já está vendendo, está tudo... Para que você vai puxar? Isso tem... É real essa necessidade de você se posicionar? Eu A não chance sei. de insucesso é maior. Então, assim, porque você vai ter que escolher. E você vai desagradar muita gente. Então, depende muito do que você quer, até como estratégia. Porque existem marcas que fazem isso como estratégia mesmo. E, às vezes, funciona, às vezes não funciona. Então, é muito de você pensar qual é a comunicação que a tua marca vai trazer, que memória é essa que ela vai deixar no teu público, porque muitas vezes você pode arruinar um processo que você levou anos para construir. É verdade. Né? Então, você tem que ter muito cuidado. É muito delicado essa situação. É muito delicado, é muito delicado. Eu acho que, assim, todo mundo tem direito de se expressar, todo mundo tem direito de escolher o que quer, mas quando a gente pensa numa marca, a gente tem que entender que trabalho é que a gente está desenvolvendo, o que a gente vai entregar a partir da marca e entender se vale a pena você comprar essa briga. É uma treta que, cara, vale a pena você comprar? Não sei. Se eu tivesse uma marca, uma empresa, eu não me meteria Mas eu acho politicamente, não. A empresa acaba pegando um perfil pessoal e acaba levando. É muito comum isso, né? Para as empresas, né? A gente tem vários casos, exemplos de pessoas que foram com tudo e deve ter algum tipo de problema. Então, aí, de novo, né? Entender quanto que a compra dessa briga... será que você vai ter que remodelar alguma coisa dentro da empresa? Entende? Então, você vai ter que fazer mudanças. Provavelmente você vai ter que fazer mudanças. Como essas mudanças vão afetar tudo que você construiu até agora? E daqui para frente, o que a gente vai fazer? Né? Então, é muito delicado. É um assunto delicadíssimo. Agora, saque deve ter umas situações engraçadas, não deve ter, não? Ah, tem. Tem muita coisa. Porque eu tenho visto meme do pessoal, assim, zoando, brincando com atendimento, né? Que está sendo gravado. Aí a menina lá no atendimento toda formal, seguindo o protocolo. E o cliente ou a cliente gastando eles, assim, do tipo... Você tem alguma experiência dessa que você tem? Então, eu ainda não passei nenhuma experiência, assim, diferente nesse sentido, né? Até porque, o que a gente faz lá na agência? A gente, o nosso trabalho, nesse sentido, é entender se aquele cliente que chega é um cliente em potencial para a marca. Porque muitas vezes a pessoa faz uma pergunta e aquela pergunta a gente resolve ali. E às vezes não tem nada a ver, não vale a pena passar para a equipe de vendas. Então a gente entende se aquele cliente, a gente transfere aquele cliente para a equipe de vendas e aí a equipe de vendas vai oferecer os produtos, vai atender o cliente de uma maneira mais intensa, mais profunda ou não. Então a gente às vezes fica nesse filtro mesmo, né, de saber quem vai passar e quem não vai passar. Mas às vezes acontece, a pessoa faz uma pergunta que não tem nada a ver, né? E aí você tem que ter todo um jeito de responder com toda delicadeza. Olha, tem protocolo até para esse tipo de situação? Tem que ter. Você tem que ter um protocolo de saber... Tem umas coisas engraçadas. Não, tem a saque até de cobrança, né? Aí vai cobrando, não, eu vou esperar aí, ó. Tô sem dinheiro. Eu vi um que era engraçado, era... A menina foi comprar uma carne no açougue, né? Mandou mensagem no WhatsApp. E tava anunciado, 1/2. 1/2 é o quê? Meio, né? Uhum. Aí, meio quilo a tanto. Aí ela comprou e tava reclamando que veio 500 gramas. Ela, pô, mas era 1,2 kg. E aí, não é possível que eu sou burra. Aí, tipo, como é que tu vai... Tinha um candidato que na campanha falou assim,
vou tirar o nome de todo mundo do SPC, eu não sei o quê. Aí ligar para ele, não, seu nome você é assim, você tira o nome do SPC. Não, eu vou tirar sim, eu vou votar aqui no fulano, ele vai tirar e vai resolver isso para ele. Fica tranquila, pode ficar tranquila que ele vai entrar e vai resolver isso. Tem umas coisas engraçadas, né? Teve outro cara que falou assim, não, eu vou esperar 5 anos, não tem 5 anos o negócio que cai aí e tal. Eu vou até comprar mais um pouquinho aí para investir, entendeu? Você tem que... são protocolos que a gente tem que saber usar para que o cliente entenda se aquilo serve para ele ou não, se vale a pena continuar a conversa ou não. Tem uns que até respondem, por falta de comunicação, estamos encerrando o contato. Porque aquilo não tem futuro, né? Então você tem que saber usar. Mas tem muita situação... E a sua empresa, que é a Essência, Isso. ela oferece a consultoria, a estratégia ou também oferece mão de obra? A gente trabalha com tudo. A gente trabalha depende do que o cliente deseja. Muitas vezes a gente monta o planejamento, às vezes a empresa já tem a área de vendas, ela já tem alguém para fazer o atendimento, mas ela não tem um processo. Então eles procuram a gente monta o processo, faz todo um documento, monta todo esse organograma, processos, entende todo o dia a dia da empresa e faz um fluxograma, uma espécie de fluxograma, um processo mesmo, né? E entrega para que a empresa, então, treine seus funcionários a partir de tudo que ficou definido ali. A gente também monta o planejamento. Às vezes, eu tenho uma cliente que é uma papelaria e eles não tinham processo nenhum. Então, eles procuraram a gente para que a gente montasse não só o processo, mas que a gente também fizesse o atendimento. Então, hoje a gente faz o atendimento da rede. Então, as pessoas veem os anúncios no Instagram, no Facebook, e aí elas perguntam, qual o preço disso aqui? Quanto é isso aqui? Como que eu faço para encomendar? Eu moro em São Paulo, vocês entregam em São Paulo? Então, a gente faz uma comunicação a partir desses canais digitais que eles trabalham. Porque esse processo do SAC 2.0 qual é a maior preocupação, né, hoje? É que o cliente não fique sem resposta. Porque a rede social também demanda muito isso, velocidade, né? Então, quando você se interessa por um produto que você quer saber quanto custa, se tem tal cor, tal tamanho, na hora você manda a resposta e o que você quer? Ser respondido imediatamente. Então, o trabalho passa muito por isso. A preocupação de receber a demanda do cliente, receber a pergunta, responder, atender e aí seguir uma linha de conversa que a gente possa converter aquilo em venda. Né? Então, a gente começa a bater um papo, a gente entende o que ele está precisando, se ele precisa de alguma coisa a mais, a gente manda um catálogo, ele se interessa, às vezes, por um outro produto, e aí você vai montando uma trilha em que, muitas vezes, você acaba fazendo uma venda ali pelo canal digital. A depender do tamanho da empresa, o tempo de resposta, né, para você ter uma percepção de que as coisas estão melhorando, pode ser mais demorado, né? O ideal é assim, quanto maior a empresa, quanto maior o volume, porque quando a empresa é grande e ela tem muita gente, quando tem muitos seguidores, ela tem um fluxo ali na rede social muito grande, o ideal é que você tenha uma área com um número de pessoas que atenda aquela demanda, para que você tenha um menor tempo de resposta. Muitas vezes você não consegue responder de imediato, porque você tem uma demanda muito grande. Mas se você puder dar uma resposta num tempo menor, você não vai deixar, 24 horas depois, 48 horas depois, que já é muito ruim. Se você puder responder ali dentro de algumas horas, 1 hora, 2 horas no máximo, você já está atendendo o cliente de alguma forma mais agilizada, né? Que também não é o ideal, mas vamos pensar numa empresa muito grande. Então, o ideal é que essa empresa ela tenha uma estrutura que possa atender esse cliente de uma forma rápida. Então, você diminui o tempo de atendimento, o tempo de troca com esse cliente. Ele vai entender que tem gente ali do outro lado que está aberto para ouvir o que ele precisa. E aí você faz essa devolutiva para o cliente. Quando a empresa é menor, geralmente é mais fácil de você dar um retorno imediato, porque às vezes a demanda nem é tão grande, você tem um cliente aqui, às vezes daqui a pouco vem outro, vem um WhatsApp, um canal, você consegue administrar, então você consegue responder de uma maneira mais rápida. Agora, é um trabalho que precisa ser desenvolvido
com bastante atualização, né? Que o mercado é muito dinâmico, né? Completamente. É o tempo todo olhando para o mercado, entendendo o que tem de novidade, o que a gente pode oferecer de novidade, até a forma de se comunicar. Porque às vezes aparecem palavras novas no ambiente digital que a gente precisa entender se ela se aplica ali naquela comunicação e dá para usar. Dá para usar? Então vamos trazer, vamos mudar um pouquinho esse protocolo, vamos incluir essa palavra aqui. Então é o tempo todo se atualizando. Se movimenta muito rápido no Muita mercado. coisa. E cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido. Agora, as empresas estão aderindo mais a esse formato? Estão investindo mais nesse produto? Então, hoje o movimento, apesar de ainda ser novo, é um movimento que já está acontecendo, porque está muito claro para as marcas que sem uma estrutura de resposta imediata, elas vão ter muitos problemas. Né? Como a concorrência hoje é muito grande, e não só concorrência física, eu não estou nem falando de loja, né? Estou falando assim, a própria internet. Muitas vezes você compra de casa, né? E às vezes a pessoa até compra num site chinês e ela tem uma resposta também de lá. Sim. Que não necessariamente não é uma empresa brasileira às vezes, mas mesmo assim o pessoal de lá, para você ver como que a coisa é internacional, eles se preocupam. Aí o pessoal fala, não, pô, o vendedor foi bem atencioso, me respondeu. Então isso não o planeta todo funciona desse modo. Todo mundo funciona assim. Quando a gente olha lá para fora, lá no início a gente falou isso já é muito normal, né? Você atender o teu cliente, resolver o problema dele sem burocracia. A gente aqui está num processo, a gente caminha hoje nesse processo inicial, mas eu acho que já há um olhar das empresas, porque é preciso entender que, para se manter competitivo, você tem que estar sempre apresentando um diferencial. E hoje, o que é um diferencial? Por incrível que pareça, um diferencial hoje, quando a gente pensa num universo digital, é você dar atenção para o cliente. Então, às vezes, a experiência do cliente não precisa ser, quando você pensa assim, numa ação que custou milhares de reais, né? A marca, nossa, investiu milhões de reais para proporcionar aquilo para o cliente. Não, às vezes você não precisa investir tanto. Às vezes você faz uma troca humanizada com o seu cliente e aquilo já vale muita coisa. Porque a gente a gente vive uma esfera tão digitalizada, está tudo tão dentro dos aparelhos, que a gente está esquecendo da troca. Muitas vezes a gente não lembra que, cara, isso aqui é tão mais rápido, às vezes é tão mais fácil. Então, vamos botar aqui, vamos humanizar isso mais, porque faz muita diferença. Então, as pessoas querem ainda a troca, o contato, ouvir de alguém. Olha, a gente vai resolver o seu problema, estamos enviando a sua solicitação para o departamento X, dar um retorno, sentir que você foi especial ali. Você se sentir especial já faz muita diferença. Faz muita diferença, né? Dentro da marca, faz. Agora, a publicidade, os canais de comunicação, a publicidade meio que abandonou a TV, né? Ou não? De novo, né? Novos perfis de consumo de conteúdo. A gente vê que cada vez mais, e aí eu estou falando assim, eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho um de 16 e um de 12. E eu vejo que eles não veem televisão. Os meus filhos não veem televisão. Os meus filhos veem YouTube. Eles estão no streaming. Eu mesmo não vejo mais televisão. Eu só vejo o podcast na televisão, coloco no Smart TV. Exato. E vejo um filme pontualmente. Exato. Mas aquelas canais abertos, eu não sei quando vai... Cada vez menos a gente usa, a gente vai para o streaming, porque a gente vê filme, a gente vê série, a gente vê programas, a gente acompanha realities, no streaming. E essa geração mais jovem é totalmente conectada nisso. Então, eu acho que a televisão ela precisa e deve se reinventar muito para se manter ainda. Porque... Não é à toa que eles estão migrando para o streaming. Exatamente, eu ia falar isso agora. Você vê que os canais estão aí investindo. Vai acabar. Porque eu acho que, de alguma forma, esse formato que a gente conhecia, que a gente conhece até aqui, em algum momento a gente vai acordar e aquilo não existe mais. Porque está tudo migrando para dentro do streaming. Então, eu acho que acabar
100% não acaba, mas vai precisar se reinventar de uma forma que seja atraente, porque hoje eu vejo que ela é cada vez menos atraente, porque todo mundo, a gente já se habituou. É porque na internet, a grande diferença, a grande sacada é que a televisão impõe o que você tem que assistir. Exato. E a internet, você escolhe o que você escolhe. quer assistir. Exatamente. E isso faz toda a diferença. Exatamente. Isso mostra o quanto eles ficaram para trás. É Exatamente. a coisa da personalização, né? É. Você, na internet, tem um monte de coisas e você escolhe. E aí, quem for mais atrativo, né? Exatamente. Você Exatamente. pega. Na televisão, você só tinha aquela... Só tem aquela opção. É. Você quer assistir, ok. Não quer, sentar no desliga. sofá e... A televisão é de uma época, quando eu era criança, cara, tinha meia dúzia de canal só. É. E não tinha mais opção. É. E que domingo à noite saía do ar. É. Isso é uma loucura, ninguém sabe essa geração o que é. Não, eles não vão entender. Muito bom, né, Pim? Várias dicas aqui bacanas, né? Uma aula, né? Isabel, olhando para aquela câmera que tá ali, 3 dicas pra gente. A dica que você dá para quem quer adquirir um serviço desse da sua empresa, a dica que você dá para o consumidor, para onde ele pode ficar atento, e onde as pessoas acham o seu contato. Ah, legal. Bom, eu acho que para quem tem um negócio, está começando num negócio, pode ser um pequeno empreendedor, um médio empreendedor, planejar. Você precisa fazer um planejamento de comunicação da sua marca. Isso é possível para todo mundo, dá para fazer. Não se aventurar sem o planejamento, porque você se perde no meio do caminho, e isso eu falo por experiência própria. A segunda dica é... Dica do empresário, dica do cliente e o seu contato pessoal. Dica do cliente, eu acho que... Como ele faz uma reclamação usem os canais digitais. adequada, que vai surtir efeito. Usem os canais digitais. Mas usem os canais digitais que façam sentido para a empresa, né? Não adianta uma empresa que não usa um canal com tanta frequência, você querer colocar a sua reclamação ali. Você tem que ir ao canal que faça sentido. Entender que aquele canal vai te dar o retorno que você precisa. Mas eu acho que o canal digital hoje é o caminho. E, bom, a Essência Comunicação é uma agência que trabalha com pequenos e médios empreendedores. A gente tem uma expertise de planejamento de comunicação de marca, desenhar estratégias de branding e conteúdo nas redes sociais e saque 2.0. Então, a gente está à disposição, a gente está aí no Instagram, @Essência Comunicação. Fiquem à vontade, vai ser um prazer receber todo mundo que está aí vendo o podcast. Muitas dicas bacanas aí. Eu gostei bastante aqui, tenho várias ideias aqui. É bom para a gente também, para a galera de casa entender, hoje em dia que está tudo muito rápido, que coisas que já estão estabilizadas no mercado, concretas, não se podem perder. Inclusive... Todo império um dia pode ruir. Inclusive manter o seu negócio na mão de quem entende, porque, cara, essa coisa de imediatismo, de ali, eu vi um vídeo, eu aprendi, não existe. Muita informação Você por pode pouco até tempo. pode até ter pode dar certo alguma hora ali, deu certo, beleza, mas... Cara, são sistemas de educação que deram certo, pessoas que estudaram para isso, para chegar num propósito final através de estudos, entendeu? Então, a gente não pode simplesmente chegar a um ponto da sociedade que a gente começa a ficar, cara, imediato, assim, vou aprender agora num botão. Não, tem que estudar, gente, tá bom? E procurar pessoas que estudaram para que isso se concretize. Excelente, Pinho. Hoje nós falamos sobre a experiência do cliente no universo digital. Agradecemos muito a sua presença aqui que nos acompanhou e agradecer também a Isabel Ferraro. Eu que agradeço. Muitas dicas valiosíssimas pra gente aqui. Foi um prazer tê-la conosco aqui, viu? Prazer foi meu, meninos. Obrigada e estou super à disposição se vocês quiserem que eu volte. Claro, as Tá portas ótimo. estarão abertas e certamente estaremos em novos papos aqui. Mais um dia feliz, galera. Mais um dia Obrigado aí. feliz. Deixa o like. Curta seus vídeos, aproveita a sorte. Muito bom, Isabel. Legal. Organizadinho.